Quixeramobim recebeu na noite desta sexta-feira 15 mais um dia de atividades do seminário Sertões Criativos, que discute a economia criativa ligada à cultura na região do Sertão Central. No auditório do SEBRAE, a secretária de Cultura do Estado, Luísa Sela, e o vice-prefeito de Quixeramobim, Edmilson Júnior, participaram de um encontro com gestores para debater o assunto. A iniciativa da realização do seminário é do Hub Cultural Dragão do Mar, que desenvolve atividades na região. Hoje o Hub Cultural, que é um equipamento da Secretaria da Cultura, vem já há alguns meses realizando um trabalho aqui na região do Sertão Central, mapeando pessoas, instituições, festivais, iniciativas de escolas que existem nos municípios que conformam essa região, exatamente para que a gente possa entender qual é a principal potencialidade daqui e qual é o tipo de investimento, e de ação que pode ser feita em parceria com os municípios, em parceria com o SEBRAE, que é um grande parceiro, com o SESC, SENAC, a FEComércio, que também são parceiros muito importantes nessa área, para que a gente possa dinamizar a região no que diz respeito aos setores criativos, à economia criativa, e numa provocação e num convite ao mesmo tempo para os municípios aqui da região de imaginarem alguns formatos, por exemplo, do consórcio, que eles possam se juntar para planejar juntos esse grande ecossistema. Não precisa toda cidade ter grandes estruturas, isso pode ser pensado, assim como é pensado em outras áreas, de forma distribuída, para que a região ganhe todo um potencial de desenvolvimento de um setor que tem uma importância muito grande para a formação das pessoas, mas que tem também um potencial de geração de renda, de emprego ainda muito inexplorado, por assim dizer. Se a gente investir, se a gente criar os mecanismos necessários, eu acredito muito que a cultura associada ao turismo, associada ao meio ambiente, pode ser uma força muito grande para desenvolver o nosso estado. E a região do Sertão Central tem tudo isso, Então, a gente está muito feliz em estar aqui, reunindo todas essas pessoas e construindo um plano de futuro que possa fazer da região uma região ainda mais potente e ainda mais conhecida por sua força cultural. A secretária comentou sobre o apoio aos municípios cearenses para a implementação das leis de financiamento da cultura, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. A gente estruturou na secretaria o que a gente chama de núcleo de apoio técnico aos municípios e uma coordenadoria de participação e articulação regional, que são duas equipes que estão exatamente nesse apoio, suporte, articulação, mobilização junto aos municípios para garantir a execução dessas duas leis. A Lei Paulo Gustavo está em plena execução, o governo do estado já lançou mais de 20 editais, os municípios cearenses também, alguns inclusive já pagaram, já estão recebendo prestação de contas dos projetos, outros estão com os editais abertos, ainda em inscrição, mas já os recursos sendo investidos e executados, já contribuindo com essa dinâmica do setor. E a Política Nacional de Blanc, que será por 5 anos, vão ser 5 parcelas nos próximos, começando no ano de 2023 ainda, até o ano de 2027, terão repasses para os estados e municípios brasileiros para o desenvolvimento de ações na área da cultura. Então, a gente já conseguiu novamente 100% de adesão dos municípios cearenses, todos eles aderiram à primeira parcela e agora a gente faz uma discussão sobre como investir esse recurso de uma forma planejada e dividindo responsabilidades do governo do estado com os municípios para que a gente possa conseguir dar conta de todas as demandas, que são muitas e que nenhum ente, nenhuma instituição sozinha vai conseguir. Então, esse é um pouco o princípio que a gente tem e estamos muito perto dos municípios fazendo esse trabalho de apoio, de suporte e mobilizando para a importância de não perder esses recursos. Então, a gente fica até o último momento, até o último município, porque para o estado do Ceará é muito importante que os 184 municípios investam em cultura para a gente fortalecer ainda mais a pujança aqui da nossa região, do nosso estado e da cultura do nosso estado. Luísa pontuou sobre a possibilidade de discutir linhas de investimentos para revitalizar espaços nos municípios com recursos da Aldir Blanc. Essa é uma oportunidade, como historicamente sempre houve um pouco recurso para as políticas públicas de cultura, essa é uma oportunidade que a gente tem de conseguir olhar para todos os elos, todas as partes, que o setor cultural precisa para funcionar bem.
Então, a gente lá no governo ainda vai discutir esse plano de ação com a sociedade, com os conselhos, mas uma das linhas que a gente tem pensado é exatamente de, junto aos municípios, disponibilizar recurso com contrapartida dos municípios para que a gente possa revitalizar os nossos espaços. Não adianta a gente criar espetáculos, shows, exposições, se nós não vamos ter espaços para receber bem, com decência, né, com a condição que os artistas merecem, esses espetáculos produzidos. Uma dimensão importante de qualquer setor econômico é a distribuição, e não é diferente na cultura. Então, a gente precisa que esses artistas consigam circular, tanto dentro do nosso estado e também até pensando no Nordeste, pensando no Brasil, não é? E por que não pensando também uma articulação com outros países. Então, a Aldir Blanc, ela autoriza, sim, diferente da Paulo Gustavo, que era mais restrita para algumas ações, a Política Nacional Aldir Blanc, ela autoriza reformas, modernizações de equipamentos, aquisições de acervo. Então, a gente vai ter uma boa oportunidade nos próximos anos de avançar muito com as políticas públicas de cultura. O vice-prefeito de Quixeramobim, Edmilson Júnior, lembrou da criação da Secretaria de Cultura da cidade em seu governo e comentou sobre o fortalecimento da economia no setor. Isso para Quixeramobim é algo de muita importância, diante o quanto que esse município vem crescendo economicamente, o quanto que a gente trata a cultura e o turismo aqui com seriedade, com responsabilidade. Na oportunidade, eu disse à secretária que a Secretaria de Cultura e Turismo faz praticamente 19 anos, foi criado na minha gestão para Quixeramobim, para o Sertão Central, é algo de muita relevância. Disse que, na minha opinião, cultura é uma coisa muito subjetiva e que tem algumas coisas da cultura que nós temos que levar em conta, principalmente aqui no Sertão Central, que é a questão da cultura da pecuária leiteira, porque muitos municípios fecharam a porteira e o Quixeramobim foi resistente, e ao ponto hoje nós estamos comemorando da pecuária ser o carro forte da nossa economia. Somos a maior bacia leiteira do estado e isso é uma tradição, né? As pessoas amanhecem e anoitecem cuidando dos seus animais com muita responsabilidade. Tivemos a ideia de criar uma universidade para esse setor, que é o Centec, que fez com que a partir daí nós pudéssemos dar mais tecnologia à nossa atividade e a partir daí os resultados econômicos vieram. Então, eu estou falando um pouco de cultura e de economia, né? E aí faz com que a gente possa rediscutir a questão da vaquejada, a gente possa rediscutir a questão do prado, rediscutir a pega de boi. São coisas culturais do nosso município que não podemos deixar de colocar dentro da linha de discussão, porque a gente vê que essas atividades, quando são realizadas em qualquer distrito ou aqui na sede do município, dá uma grande presença de público, dá a multidão, as pessoas realmente gostam, frequentam. Enfim, nós temos que manter as nossas festas tradicionais, como o Festa Leite, como a Festa de Santo Antônio, né? E são festas que são culturais do nosso município, como a própria vaquejada, e que a cultura possa levar uma mensagem de fácil compreensão, para que a população possa entender cada vez mais e fazer com que se torne uma secretaria, de certa forma, mais popular, né? É um desafio, né? Não é uma secretaria tradicional como a Secretaria de Educação, como a Secretaria de Saúde e de Ação Social, mas é uma secretaria tal qual importante. E agora, com esse mix de economia, vem realmente trazer algo de muito interessante dentro do setor. O gerente regional do Sebrae, Cleverson Carlos, destacou a iniciativa de discutir ações voltadas para a economia criativa. Para a gente foi uma grande honra, né, sediar esse seminário com a nossa secretária Luísa, o vice-prefeito Edmilson e toda a equipe que compõe a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Ao longo de 2023, desde o Conselheiro Vivo, né, a gente já vem tendo essa conexão com a cultura aqui no município, mas sempre dialogando com o objetivo de estimular que esse ecossistema se entenda enquanto negócio. Então, essa é a vertente de atuação do Sebrae dentro da economia criativa. Então, dentro do que foi inclusive apresentado hoje aqui,
Nós acreditamos que 2024 será um ano muito promissor, com vários projetos, cada vez mais estimulando que todo esse ambiente esteja conectado com projetos sólidos, estimulando assim a geração de novos negócios, a geração de emprego e a geração de renda dentro desse setor. É um setor que ainda tem um alto índice de informalidade e junto, com esses parceiros nós acreditamos que possamos aí elevar o nível de formalização e termos dados, inclusive mais precisos, de todo o impacto econômico que a economia criativa tem para o Sertão Central, para o estado do Ceará e para todo o país. Não somente da economia criativa, mas também todos os empresários. Estamos muito felizes por uma estrutura mais confortável, mais moderna e bem mais disruptiva, Não é mais aquela caixinha quadradinha com paredes, Você tem aí um ambiente que já estimula o aspecto da criatividade, totalmente conectado, com a temática abordada hoje. Você olhar, as nossas poltronas têm cores diferentes, não é mais aquela tudo branco, tudo azul, Então, isso cria um ambiente e uma atmosfera de trabalho mais interessante. Já temos, inclusive, ações sendo desenvolvidas aqui dentro da nossa sede. Inclusive, semana passada tivemos um MVP para falar sobre marketing, para rodar uma nova experiência para o nosso cliente. Então, economia criativa, artesanato, turismo, comércio, serviço, todas as atividades econômicas tenham o Sebrae do Sertão Central, e não somente do Sertão Central, na verdade de todo o estado, de todo o país, como a sua casa. Aqui é a casa do empreendedor brasileiro. Ivan Ferraro, representante do Hub Dragão, detalhou a iniciativa de estreitar os laços da instituição com o Sertão Central. Já no Sertão Central, nós encontramos o ambiente ideal para a nossa inserção e para esse experimento realmente de um mergulho no Sertão Central, com a ideia de buscar esses empreendimentos econômicos na área da cultura. E a parceria com as duas casas de cultura que nós temos aqui da Secretaria de Cultura do Estado, em Quixadá e em Quixeramobim, reforça muito isso, que nós temos bases estruturais para nos aproximar com muito mais facilidade dessa região. E por fim, o Sertão Central está no meio do Estado. E a gente sabe da força que tem a capital e da força que tem o Cariri, e esse meio não pode ficar vazio, E pensando no desenvolvimento de uma infraestrutura para a circulação, para a fruição desses produtos culturais, é fundamental que se estruture as regiões para que essa circulação seja possível. Então, o pulo de Fortaleza para o Cariri é muito longo para um grupo de teatro, para uma exposição, ou mesmo para um grupo musical. Ele pode fazer escalas nesse caminho, e essa construção vem também pensando nisso. Então, o Sertão Central, para nós, foi o lugar perfeito para a gente fazer esse primeiro laboratório de desenvolvimento da microrregião. O gestor da Casa de Antônio Conselheiro, Pedro Igor, celebrou a realização do seminário e a movimentação que a região recebe com diversas atividades culturais. Eu tenho dito desde o começo do seminário que o nosso sentimento é de gratidão e de responsabilidade. Gratidão por termos esse trabalho em rede, em que todos os equipamentos que compõem a rede pública de equipamentos e espaços culturais da Secretaria da Cultura do Ceará, sejam os que estão localizados em Fortaleza ou no Cariri, tem tido a preocupação de realizar ações aqui também no território do Sertão Central. Já temos aqui 2 equipamentos, a Casa de Saber e Ceguadraldo no município de Quixadá, a Casa de Antônio Conselheiro aqui no município de Quixeramobim. Mesmo assim, temos contado com o apoio dos diversos equipamentos que compõem essa RES, para realizar ações aqui no nosso território. E hoje, é mais um dia realizando o seminário que tem trabalhado essa inventividade, os sertões criativos, com essa proposta de fato de fortalecer essa cadeia criativa da cultura do Sertão Central, despertando a vocação não só dos agentes, mas também dos gestores públicos e da iniciativa privada na necessidade, eles têm, de fortalecimento desse setor, que já é um setor que gera a economia no nosso território, que vai desde a economia do São João, a economia que perpassa pelos mestres, pela cultura popular, pelos eventos de tradição, e isso demarca de fato a importância do Sertão Central nesse quesito. Então, o que a gente está aqui hoje provocando, com a presença da nossa secretária da Cultura, Luísa Sela, muito sensível a essa pauta e também a necessidade de descentralização das grandes ações da própria secretaria, é a responsabilidade, aí vem um segundo sentimento, de que nós temos, de nos irmanarmos enquanto agentes culturais, enquanto facilitadores do acesso à cultura, de cada vez mais
trabalharmos essa necessidade de articulação conjunta, coletiva. Trabalhando no coletivo, a gente vai galgar espaços importantes. E a casa aproveita, né, essa presença ilustre da secretária e também as ações que aqui têm chegado com os parceiros de Fortaleza, para também fazer hoje a culminância de 2 cursos que estão sendo realizados no equipamento desde o início desse semestre, que é o curso de Dramaturgia em Papel com o professor Renato de Humaitá e também a certificação do Quinta Criativa, que é um projeto super legal que nós temos feito em parceria com o Sebrae. Então hoje a gente vai também aproveitar esse momento para fazer a certificação dessas ações e, como sempre, proporcionar shows culturais, proporcionar essa economia da cultura lá na Casa de Antônio Conselheiro daqui a pouquinho. Então a gente convida as pessoas para, durante também o ano de 2024, eles participarem das ações do equipamento. Vem muita coisa boa por aí, teremos eventos estruturantes aqui feitos no estado do Ceará, mas especialmente aqui no município de Quixerambi, em todo o território. Então a gente convida você que está nos assistindo a sempre acompanhar as ações dos nossos equipamentos. O Seminário Sertões Criativos é uma realização do Hub Cultural Porto Dragão, um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. Tem parceria com a Casa de Saberes Cego Aderaldo de Quixadá e Antônio Conselheiro de Quixeramobim, e apoio institucional da Universidade Aberta do Brasil em Quixeramobim e da Prefeitura Municipal.